O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra de Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Quem é você? Eu sou Pedro Padilha, tenho 58 anos, estou há 18 anos na favela. Na verdade, foram 19 anos. Eu cheguei na favela em 2001, um ano de 2013 não teve desfile e nós completamos em 2020, acho que 19 desfiles junto com a favela. Eu ia te perguntar como você integrou-se, mas eu acho que ainda está valendo. Como você integrou-se ao quadro de construtores da ilusão da favela do samba, de carnavalescos? Olha, eu cheguei em 2001 no enredo da Terezinha Rego, em homenagem à doutora Terezinha Rego. E durante 2001 até 2005, eu construí apenas a minha fantasia e algumas fantasias de uma ou outra pessoa de composições que me buscavam. Já em 2006, numa homenagem à Axé da Mãe África, eu já me integrei, já alterei um pouquinho o enredo, já pedi minha colaboração, eu já criei todo o carro abre-ala, já criei o terceiro carro da escola, fiz a fantasia da filha de Renato, a minha sobrinha, que foi destaque, o Zé Taparandi, um outro destaque, construí todo o carro dos orixás, então eu já estava na produção. E fiz também os primeiros casais de mestre-sala e porta-bandeira da escola. Já em 2016, em 2007, em homenagem a Zé Cabaleiro, eu já alterei o enredo, ajudei na alteração do enredo, na construção do enredo, criando toda a parte que envolvia a comissão de frente, casal mestre-sala, porta-bandeira, o abre-ala, o segundo carro, as alas que integravam entre o primeiro. Então, eu estava já totalmente integrado na parte criativa da escola. E em 2008, eu coloquei na Avenida um primeiro enredo de autoria meu. E desde essa data até 2020, ou o enredo é de minha autoria, ou o enredo é indicado pela escola, mas o desenvolvimento é feito pela minha pessoa. Então, sempre tem um enredo de minha autoria e um enredo indicado pela escola, onde eu desenvolvo o trabalho. Padilha, você tem umas receitas técnicas para um bom desenvolvimento de enredo. Você podia revelar? Não existe receita. Cada enredo é uma história e cada história é enfocada de uma visão. E a visão para você ganhar um enredo é você começar de forma abstrata e depois cair na história real. A história real, ela não pode começar o enredo porque ela é trágica, ela é talvez pobre diante da ilusão do carnaval. A abstrata é aquela que nos permite viajar, como eu fiz no Zé Cabaleiro. Eu criei a história que ele trouxe um dom divino da música, a constelação de Áries, que era a constelação que regia ele, e só depois toda essa passagem, nós entramos na vida real dele, de Arari até o sucesso. Então, acredito que a melhor receita é essa, você fazer o pré sempre é abstrato, é sempre onde o artista viaja, ele cria aquela ilusão que ele quer conotar, o valor daquele artista que ele está homenageando ou da história que ele vai contar. E só depois ele entra na história propriamente dita. Na verdade, o carnaval é ganho ou perdido no impacto da entrada da escola, que envolve a comissão de frente, que envolve o casal de mestre porta-bandeira, o abre-ala e a bateria. Até ali você diz se veio para ser campeão ou não. Os demais itens é apenas para comprovar, para sustentar a sua história. Eu acho que eu ia te fazer a pergunta sobre o roteiro, que você já introduziu também, já deu uma dica muito importante. Como é que você vê
comparando, fazendo uma analogia paralela, o desfile da Favela do Samba e das demais escolas aqui de São Luís, que hoje é um número bem reduzido, são 10 escolas somente, contando com a própria favela. Qual é o grande diferencial que a favela tem? Olha, o grande diferencial da favela é a equipe da favela. A favela tem uma equipe muito forte. Uma equipe não só de carnavalesco, mas uma diretoria comprometida. A favela tem uma bateria muito forte, administrada por um grande mestre. A bateria tem uma grande mestre de coreografia, que é a Monique, auxiliada por Eduardo, que faz um grande trabalho de adaptação e maquiagem. Ela tem um grande casal de mestre e porta-bandeira, aliás, todos são grandes. A receita de uma escola campeã é quando ela tem uma equipe. A escola é como um concurso público. Você não pode fechar uma prova, tirar 10 e a outra matéria você não conseguiu o mínimo 7 para ser aprovado. Então, só existe um mérito grande em um campeonato quando todos os itens são administrados por pessoas comprometidas e que assumem a responsabilidade de levar ela no máximo. E o máximo é a nota 10. Então, a receita é essa. Existem outras grandes escolas que fazem carnavais maravilhosos, ultimamente a Mangueira, a própria Flor do Samba, o Quinto, mas que um momento ou outro, um item compromete a escola ou outro. Acredito que talvez a escola, depois da favela, que tenha mais todo esse comprometimento em equilíbrio, que às vezes o público nem percebe, e até diz, talvez a escola não merecia ganhar o título, é o Quinto. O Quinto é uma escola muito equilibrada nos seus itens. E às vezes que ganhou os títulos é porque ela conseguiu equilibrar os itens. Você, antes da favela, andou desfilando em outras escolas aqui, não foi? Eu desfilei na Flor do Samba, em 2000, na passagem do século. Eu vim do interior, já fazia carnaval em Pinheiro, e vim talvez para me incorporar à Flor do Samba, mas a maneira de eu achar o carnaval era diferente do pessoal que estava na época no comando. Nós tivemos um pouco de atrito, mas eu gostava de um carnaval de história, um carnaval se baseado num bom desenvolvimento de enredo, em uma boa sinopse, e a visão deles era diferente do carnaval. Então, nós não demos certo, eu me afastei, fui para Brasília, passar umas férias, e cheguei por coincidência, faltando uma semana para o desfile Terezinha Rego, e tive o convite para desfilar no abre-alas da escola da favela. E aí eu tive que me virar para construir essa fantasia em uma semana, porque além de estar uma grande escola, porque a favela era uma grande escola com vários títulos seguidos, não abre-alas da escola. Mas foi um bom desfile, infelizmente nós tivemos problemas, acredito que parece que até com a porta-bandeira na época. A escola não teve êxito, mas fez um carnaval lindo, maravilhoso. Dos carnavais que você idealizou e participou, qual o que você mais achou justo obter o título? Olha, qual que você mais gostou de fazer? De fazer? É o seguinte, o artista sonha demais, então, infelizmente, nem a própria favela conseguiu chegar a 100% do que eu sonhei. Talvez os 2 carnavais que chegaram a 70% do que eu sonhei, do que eu previ, foi o Boa Festa e também Se Não Chover, o Carnaval de 2016, que a gente venceu ou não venceu, até hoje ficou a dúvida, foi para a Justiça, é um grande enredo, uma grande história. Agora, houve outros carnavais que a princípio não pareciam grande, mas na Avenida houve uma transformação maravilhosa. O César Teixeira, um carnaval que a princípio era um carnaval pequeno, mas quando chegou na Avenida ele criou uma dimensão além da minha expectativa. E o Gesiel Pontes, a homenagem a um cometa chamado Gesiel, que era de minha autoria, foi um enredo afetivo de amigos e que muita gente não acreditava,
mas na avenida ele aconteceu. Agora existem enredos muito bons que a gente fez. O próprio Zé Cabaleiro foi um enredo que, se a gente não tivesse passado às 10 da manhã e sob uma forte chuva, talvez seria o grande enredo da escola da minha era. E o próprio enredo dos 400 anos de São Luís, A Menina dos Olhos do Mundo, foi um enredo que na avenida ficou extremamente maravilhoso. As notas disseram por si mesmo. Acredito que foi, acho que um ano que a escola teve notas 10 em todos os itens. Foi um grande enredo. Os demais todos, é como filho, todos a gente ama, a gente a princípio a gente não gosta, depois a gente assume o enredo, como o Teatro Arthur Azevedo. A princípio eu não gostei muito do enredo, mas depois que a gente arregaçou as mangas, para o público talvez foi um dos maiores enredos que a gente fez, o Teatro Arthur Azevedo. Então, a princípio eu não gostei muito, como não gostei muito da Rua Grande, eu sou honesto, não gostava da Coluna Preste, mas quando o enredo, a escola assume o enredo, a gente tem que trabalhar, arregaçar a manga e tentar fazer o melhor. Qual a grande injustiça que a favela do samba sofreu nesse período que você participa? Olha, no período que eu trabalhei, eu começo a dizer assim, eu trabalhei a partir de 2006. A grande injustiça não foi no período que eu trabalhei, foi no período que eu só desfilava. Eu acredito que foi a maior injustiça que a favela sofreu, foi em enredo homenagem a Saramida, o livro de José Sarney. A nossa escola, a favela, ela não veio para disputar um carnaval em São Luís. Ela veio para disputar um carnaval no nível de São Paulo. Hoje o Carnaval de São Paulo tem essa coisa maravilhosa, grande demais, mas naquela época o próprio carnavalesco Wagner Santos, meu amigo e campeão em São Paulo pela Tatuapé, ele ficou abismado pelo fato de a gente ter ficado em terceiro lugar com aquele carnaval deslumbrante que a favela mostrou na passarela no ano de Saramida. Na minha época, acho que eu não contesto muito a vontade dos jurados. Eu não sou pessoa de ficar questionando e levar isso para o ano seguinte. Talvez eu fiquei muito triste este ano com as notas da nossa bateria e do nosso casal de mestre sala e porta-bandeira. Mas isso acontece, isso aí faz parte do jogo. O concurso é fundamental para as escolas continuarem vivas? Com certeza. Em todo lugar só existe todo um processo de evolução, de melhoramento, quando você é julgado e você é avaliado. Agora, um julgamento que não tenha agradado, não pode fazer você desmerecer o resultado do concurso. O concurso tem que continuar sendo... É muito importante você fazer um trabalho e existe o concurso dos jurados e existe o concurso do público. Independente, às vezes você perde no júri, mas você recebe tantas mensagens maravilhosas de pessoas que gostam do trabalho, isso é muito bom. Qual o melhor samba enredo da favela do samba, segundo a sua visão crítica? Olha, a favela ela é conhecida por ter grandes sambas. Quando eu construo o enredo e eu faço desenvolvimento, na verdade, os compositores têm acesso à sinopse, da sinopse. Eles não têm, a maioria, não tem realmente acesso ao roteiro. O roteiro é nosso. E parece que nossos compositores foram muito felizes. Eles foram muito felizes porque qualquer pessoa que vê nosso samba e vê nosso desfile não precisa do roteirinho na mão para saber o que é que nós estamos apresentando na avenida. Nós sempre tivemos bons e grandes samba. Agora, unir a qualidade da letra com a qualidade da melodia, eu poderia citar 3 aqui rapidinho. Eu gostei muito do samba do Axé da Mãe África, de Angola, Cabo Verde, Guiné e tal. Gostei muito, muito do samba Se Não Chover, que é uma homenagem a um mundo com água e sem água. E também um enredo que aparentemente era simplório,
era apenas afetivo, era um enredo que talvez ninguém desse nada e produziu um lindo samba que foi a homenagem a Gesiel Pontes, um cometa chamado Gesiel. Só para encerrar, você veio do interior, onde você fazia carnavais no interior. Acho que em São Bento, Pinheiro, Palmeirândia. Conte um pouquinho desse período. Na verdade, eu não gostava de carnaval, tinha até uma certa antipatia pelo carnaval. E eu jogava num time e nós ficamos recrutados. A gente não ficava na cidade, fomos para uma fazenda. E lá eu comecei, em 1983, se não me engano, assistindo na televisão. E, por incrível que pareça, me despertou a atenção o enredo da Imperatriz Leopoldinense ou a Mocidade Independente, eu não me lembro bem. Como era verde meu Xingu, acredito, Mocidade Independente. Como era verde meu Xingu. E aí, só aí que eu fui perceber que as escolas tinham uma história, que elas tinham um enredo, que as fantasias não eram aleatoriamente, os carros não eram dentro de uma história. E aí, no outro ano, eu já estava esperando os desfiles da escola, e em 85 foi o primeiro ano que fundaram uma escolazinha lá em São Bento. Aí nós desfilamos já na escola. E em 86 eu já comecei a fazer trabalhos para uma nova escola que fundou, que foi a Unidos do Beira-Mar, lá em São Bento. Mas era uma coisa muito simples. Aí depois eu fui para a escola de samba Relaxo do Samba, onde nós fomos bicampeão. Eu trabalhei 2 anos na escola, já construindo. E de lá eu fui para Pinheiro, onde fui para Araquém, onde nós fizemos, acredito que 6 enredos ou 7, e fomos campeões. Por sinal, tem um ano que foi maravilhoso, a gente ganhou uma equipe comandada por Miguel Veiga e seus parceiros, que até hoje estão com ele, como o Jean, e uma turma muito boa aí. Eles fizeram um carnaval deslumbrante numa outra escola de samba, e nós vencemos ele. Então ali foi uma glória, a gente venceu uma equipe de São Luís, uma equipe do maior artista plástico de São Luís, que é o Miguel. Então foi muito bom, foi maravilhoso. E em 2020 eu vim para integrar a equipe da Flor, como eu falei, não deu certo. 2000. Em 2000 eu vim para integrar a equipe da Flor, que não deu certo. E em 2001, no enredo de homenagem a Terezinha Rego, eu comecei a desfilar na favela. E só integrei a equipe de criação mesmo ativamente, foi em 2006, no enredo do Axé da Mãe África. Você poderia citar quais os 5 maiores pecados que as escolas de samba de São Luís cometem? Enumerar rapidinho, só dizer. Os 5. Olha, é muito difícil enumerar pecados, porque existem escolas que têm uma criatividade maravilhosa, mas às vezes não têm um apoio financeiro, e só criatividade não conta quando você não tem um apoio financeiro. Mas eu acho que o maior pecado é não cuidar do impacto visual de chegada. A escola ganha carnaval, como eu falei, ou perde no impacto de chegada. É na comissão de frente e no abre-ala. Ela tem que chegar e acontecer. Esse seria o maior pecado. Às vezes tem uma escola que deixa para trazer o 5º carro maravilhoso, mas o 5º carro, o jurado já concebeu sua ideia, que se gostou ou não gostou da história. Eu não acredito que tenha tantos pecados, não. Eu acho que o maior pecado não vem de quem cria as escolas de samba, é dos gestores que não valorizam esse trabalho, que não pague pelo trabalho adequadamente, que não investem no nosso carnaval, que não dê esse investimento com um mês a mais, ou 2 ou 3, antecipado para que os criadores dão uma melhor. Mas eu acredito que não existe. Agora, como eu estou falando, é a questão de cuidar de todos os itens. Mas houve, nos últimos
eu acredito que nos últimos 5 anos houve uma evolução muito boa no carnaval daqui. O que diz respeito à comissão de frente e o que diz respeito aos casais. Há uns 5 anos atrás, os casais de porta-bandeira mestre da favela eram absolutos em relação aos outros. Mas este ano, esses últimos anos, os casais estão bem vestidos, muito bem ensaiados. A Mangueira traz casais lindíssimos, a Quinto traz casal muito bem, a Flor, até as outras escolas como a Terrestre do Samba traz casais muito bem feitos, a Mocidade da Coab também. Então houve uma evolução muito grande. Nas comissões de frente também, a Império Serrano ultimamente tem trazido comissões de frente extremamente interessantes, sem citar demais. Então, eu não estou falando em pecado, eu estou falando em evolução. Eu acredito que houve uma evolução, sim, no Carnaval. Só para encerrar mesmo, Pedro Padilha é um policial. Sim. Onde é que ficou onde é que ele encontrou essa sensibilidade para desenvolver enredos e sonhos maravilhosos em uma escola de samba ou num grupo cultural? Olha, na minha mesa, onde eu atendo o público, não existe um campo mais fértil para você entender de emoções do que trabalhar com o público. O público que vai numa delegacia é um público fragilizado. Então, você tem que ter sensibilidade para tratar com o público, é a mesma sensibilidade que você tem para descobrir sonhos, porque aquelas pessoas... Eu não trabalho num lugar onde as pessoas que vão é só bandidos, não, ao contrário. Os bandidos não vão, a gente que vai buscar eles lá fora. Quem vai lá são pessoas de bem, cheias de sonhos, cheias de problemas, e aquela mesa ali é uma terapia maravilhosa, é um aprendizado que não dá nem para a gente botar no enredo de carnaval. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.